Como que eu vou fazer? Tá vendo que tem uma linhazinha mais preta aqui, ó, que aparece conduto T1, né, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Clica 2 vezes nele. Aí vai abrir aqui a janelinha de edição do conduto. Ok? Bom, vamos fazer na mesma metodologia, tá? No primeiro conduto eu vou passar linha por linha para vocês. No segundo, terceiro e quarto conduto, a gente só vai alterar o que é necessário. E segue a vida. Beleza? Então vamos lá. Vamos detalhar aqui esse primeiro conduto. Identificador, nó de entrada, nó de saída. Né? Então, assim, ó, esse conduto está conectando o nó 1 com o nó 2. Então, está bem claro aqui, né? Descrição, etiqueta, forma do conduto. Eu posso ter várias formas. Ó. Tá vendo? Trapezoidal, retangular, retangular fechado, retangular aberto, elíptico, né? Um monte. Tá? Obviamente, né, nem vou mexer nisso aqui, porque já está circular, e a nossa rede de drenagem tem seção circular. Então, tá certo, né? Não vou mexer nela. Profundidade máxima, né? 0,5 metro. Né? Lembra que a gente tinha dimensionado aqui a nossa rede de drenagem, nessa abinha de rede, né? Com 0,5 metro do diâmetro, né? Então, aqui vai ser a profundidade máxima de 0,50. Qual que é o comprimento dessa rede aqui, ó? Dessa primeira rede? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na nossa colinha. Primeira rede tem 67 metros de extensão, tá? Eu vou colocar aqui 67 metros. Qual que é o manning do concreto? 0,015. Tá? Lembra que a gente usou aqui na planilhinha também, ó? Vamos lá de novo. Manning, aqui, ó, 0,015. Certo? Dá um zoom aqui para ver melhor. 0,015. Então, vamos colocar aqui 0,015. Beleza, olha só, agora a gente tem o seguinte, offset de entrada e offset de saída. O que seria isso? Eu posso configurar assim, ó, imagine que aqui tem meu PV, deixa eu vir mais para cá. E está chegando aqui, ó, uma rede de drenagem nesse ponto, que já é a parte baixa do PV, tá? Se eu chegar com essa rede de drenagem um pouco mais alto aqui, ó, um pouco mais alto, eu vou ter um offset, da onde está chegando a rede e da onde é a base do meu PV. Por exemplo, meu braço aqui é o PV e o meu relógio é a base dele, tá? Se eu chego aqui com o tubo aqui na base, eu não tenho offset, né? Ele já chega lá na base. Se eu chego ele mais alto, ó, tá? Ele tem um offset, tem uma distância vertical da minha base. Então, é um offset de entrada, ok? A mesma coisa na saída aqui, né? Eu posso sair já na base, com offset 0, ou sair mais alto, com alguma distância vertical, ok? Então, pegar aqui a garrafa para exemplificar de novo. Imagine que aqui eu tenho o PV, né? Imagine que onde está a água aqui, ó, é a base do PV. Se eu chego aqui com a minha tubulação na base, offset 0. Se eu chego ela mais alta, né, eu tenho aqui um ΔH, tem um offset aqui, ó, de 1 metro, por exemplo. Chegou a 1 metro, né, acima da base. A mesma coisa na saída aqui, ó, tá? Offset 0 ou offset mais alto, ok? Nesse caso, pessoal, a gente está chegando com a rede de drenagem na base do PV, não tem offset, não tem queda nessa tubulação, tá? Então, aqui os offsets de entrada e saída, eles são 0, tá? Mas você já sabe o que significa aqui essas duas variáveis. Fluxo inicial e fluxo máximo. Fluxo inicial é similar ao que a gente viu no PV. Quando eu começar a simular um modelo, tá? A gente já vai ter água dentro da tubulação ou ela vai estar seca? Essa é a pergunta, tá? Porque se ela estiver seca, o fluxo inicial tem que ser igual a 0, que é o que faz mais sentido. Se ela tiver já uma porção de água, aí eu tenho que inserir, né, esse fluxo inicial ali na tubulação. No nosso caso, vai estar seco, então vai ser 0, ok? Outro ponto, fluxo máximo. Eu vou limitar uma vazão máxima da tubulação? Não vou limitar. Né? Eu quero que o software calcule livremente, depois eu vou avaliar os resultados. Então, aqui, eu posso limitar como se fosse uma vazão máxima, né? Que a rede vai suportar, ou não. Se eu deixar 0, o software vai entender, ele não delimitou nada, então eu tenho que calcular o nível d'água e tudo mais, tá? Isso que ele vai fazer, ok? Depois tem coeficiente, perda na entrada, perda na saída, perda média. O que é isso? É perda de carga na entrada, na saída da tubulação e ao longo da tubulação, ok? Nesse caso também nós não vamos trabalhar com essas perdas de carga, tá? Nossa rede também não vai entrar aqui em
um escoamento pressurizado, tá? Não vai entrar em carga, tá? Então, a gente não vai mexer com esses coeficientes, tá? Mas você sabe que na entrada da tubulação, né, dependendo do acabamento da entrada, você pode ter X, Y, Z coeficiente de entrada. Na saída, a mesma coisa. E ao longo da nossa rede de drenagem, também podemos ter um coeficiente, principalmente se a gente tiver ali o escoamento pressurizado. Aqui a gente não vai trabalhar com isso, né? Depois a gente tem dispositivo de retenção. O que acontece? A gente pode inserir como se fosse um dispositivo de retenção, né? Que impeça o refluxo, né? Ou seja, o fluxo contrário no conduto, tá? Então, é como se a água fosse só para um sentido. Se eu tiver uma condição de jusante que a água está voltando e ligar essa opção aqui, a água não vai voltar, tá? Não vai voltar, tá? Nesse caso, também nós não vamos configurar isso daqui, vai estar livremente. E o código do bueiro, né, que eu posso inserir aqui também bueiros, né, que a gente não vai modelar nesse caso. Bueiro que eu falo não é boca coletora, tá? Vai ser realmente uma duela com um maciço compactado em cima, né? Então, isso seria o bueiro, certo? Beleza, então o que eu alterei aqui, ó? Forma já está certo, né? Profundidade máxima eu alterei, comprimento e rugosidade. Então, vou alterar esses valores nas outras redes também. Vamos lá na rede 2. Vou clicar aqui 2 vezes na rede 2. Qual que é a seção da rede 2? Circular. Qual a profundidade máxima? Meio metro. Qual que é o comprimento da rede 2? Vamos ver aqui na tabelinha. O comprimento é de 13 metros. Vamos voltar lá. 13 metros. Qual que é o manning? 0,015. Beleza? Então, alterei aqui as etapas principais aqui da minha rede T2. Agora, eu vou mudar aqui a minha rede 1A3, né? Que é essa rede aqui que liga o N4 com o N3. Então, forma circular, beleza? Profundidade máxima 50 centímetros. Comprimento, vamos lá na tabelinha, 11 metros. Ponto aqui, 11 metros. Manning, 0,015. Beleza? Tá? Então, já alterei também essa rede. E, por fim, preciso alterar a rede N3 e 1, né? Que conecta com o meu exutório, que é essa T4. Né? Eu vou clicar nela aqui. Forma circular. Profundidade máxima, 0,05. 0,5, né? Meio metro. Comprimento, vamos ver o comprimento dela. 18 metros. Volta aqui, 18 metros. Manning, 0,015. Beleza? Então, alterei aqui também as minhas redes. Posso até fechar.